Pronto, gente, está gravando, tá ok? E aí a gente começa. Bem, gente, bom dia a todos, tá? Essa é a nossa última reunião pedagógica, né, de alinhamento da nossa última disciplina, Orientação em Seminário Integrador, ok? Essa disciplina, a princípio, ela não ia ser ministrada por mim, ia ser ministrada pelo professor Renato, tanto é que parte da estrutura da disciplina lá no Moodle, eu vou manter a estrutura que o professor Renato fez, né, para a gente dar prosseguimento, né, a essa disciplina, ok? Óbvio que eu vou fazer as alterações necessárias na disciplina para que no Moodle, né, estou falando do Moodle, para que os alunos possam ter acesso ao ambiente. Vocês sabem que essa disciplina ela não é uma disciplina em que vocês, por exemplo, irão atuar como, vamos dizer assim, como possíveis avaliadores, né? Não tem um processo de avaliação propriamente nessa disciplina. Essa disciplina, ela, na verdade, é uma disciplina voltada exclusivamente para dar apoio e suporte para que os alunos possam terminar o TCC, que é esse o nosso objetivo. Tá? A gente, na verdade, a gente quer que o aluno, por exemplo, conclua, né, o TCC. Tá? Então, consequentemente, ela não tem, por exemplo, uma estrutura metodológica avaliativa. Tá? Então, a gente não tem essa concepção, a gente não tem, na verdade, nessa última disciplina, essa perspectiva. O que a gente vai ter na disciplina lá no Moodle, né, propriamente? Vocês vão encontrar simplesmente, né, alguns vídeos, né, do professor Renato, que ele gravou, entendeu? Eu vou manter essa estrutura, e lá vai ter o template do artigo, vai ter, por exemplo, as informações sobre o seminário, vai ter disponível, por exemplo, o termo de conclusão, né, de TCC, vocês vão encontrar isso também, os alunos irão encontrar, né? E é óbvio, né, vão encontrar também lá o prazo de entrega, né, do artigo, tá? O primeiro prazo de entrega antes da prorrogação do curso vai ser dia 31 de agosto. Tá? 31 de agosto é a data limite. Tá? O curso, na verdade, ele se encerra no dia 31 de agosto, entendeu? E, consequentemente, posteriormente, ou seja, no dia 1º de setembro, a gente tem ou começa a prorrogação do curso. Tá? Aí eu vou falar sobre a prorrogação daqui a pouco, ok? Então, data limite do TCC, 31 de agosto, ok? O seminário, ou os seminários, né, de apresentação, o seminário de apresentação, está previsto para os dias 3, 4 e 5 de setembro. Então, essas informações, esse calendário final, vai estar disponível, entendeu, para todos lá no Moodle, né? Vocês vão encontrar essas informações no Moodle, tá? É claro que iremos fazer 2 reuniões ainda com os alunos, reuniões gerais, entendeu? Não mais reuniões somente entre a gente, não há mais não vai para essa turma, óbvio, né, de 2024/2025, não vai existir mais necessidade da gente se reunir somente nós, né, professores e tutores. A gente vai fazer 2 reuniões, uma em meados de julho, né, para explicar para os alunos os procedimentos, né, finais do curso, tá? E uma reunião em meados de agosto, entendeu? Por volta do dia 10, dia 15 de agosto, para justamente a gente tirar dúvidas e, consequentemente, nos encaminharmos para o final do curso. Tá? Então, essa disciplina, como eu disse, né, ela é uma disciplina somente de suporte. E aí vocês, os tutores, né, o que a gente pede? Que vocês atuem junto aos alunos, dando esse suporte necessário para que eles possam terminar o TCC. É claro que a gente espera alguns problemas, porque sempre acontecem alguns problemas entre orientandos e orientadores, mas como muitos professores que estão trabalhando com a gente no processo de orientação trabalharam também na turma anterior, né, na turma de 2023, a gente espera que diminua-se os ruídos e os problemas ou a falta de comunicação. Mas quaisquer problemas que os alunos de vocês tiverem, tá, e aí vocês precisam dar esse apoio, vocês entram em contato com a gente na coordenação para que a gente possa mediar, entendeu, qualquer tipo de problema. Tá?
Eu creio que, em relação à disciplina do professor Ananias, né, o professor Ananias ele tem as idiosincrasias dele, mas eu acho que está dando certo, né, eu acho que a gente conseguiu resolver o que tinha que resolver. Né? Ele, na verdade, ele está dando essa disciplina como professor voluntário, ele optou, né, porque ele não pode receber bolsa, porque, no caso, é proibido, né, acúmulo de bolsa, então, como já parece que ele está recebendo bolsa pelo PIBID, não poderia acumular e receber bolsa também pela UAB. Só que, como ele era o primeiro classificado no edital, a gente primeiro fez o convite a ele, ele aceitou, disse que queria ministrar a disciplina mesmo, voluntariamente, e aí ele está sendo o professor responsável, ou professor regente, né, porque agora o nome vai mudar, não é mais professor formador, vai ser professor regente, de acordo com o novo marco regulatório, entendeu? Então, a princípio, né, a disciplina de metodologia acaba dia 29 de junho, tá? E a disciplina de seminário, orientação em seminário integrador, começa, né, no dia 30, que é uma segunda-feira, ok? E aí, consequentemente, como eu disse, essa disciplina é uma disciplina simplesmente para que o aluno termine o TCC e faça a apresentação. Essa disciplina vai ficar sob a minha responsabilidade, posteriormente eu lanço as notas, confiro tudo direitinho e faço todos os procedimentos para encerrar o curso. Alguma dúvida em relação à disciplina propriamente, gente, tá? Porque aí eu vou falar agora um pouquinho sobre a prorrogação, entendeu? E como vai ficar quaisquer outras questões que possam advir posteriormente, principalmente porque a Valdenise, que é a minha vice lá na coordenação do AB, ela está tentando ver se ela consegue adiantar a nova turma para iniciar em agosto de 2025, né? Porque a CAPES ela não tinha autorizado no primeiro momento e o curso só ia começar em março de 2026, então ela está vendo lá, entendeu? Essa situação junto com a CAPES, né? Mandou um ofício para lá para tentar ver o que pode ser feito. E, a princípio, a nova turma, a gente deve abrir o edital já na próxima semana, tá? O edital para seleção de professores. Se isso tudo der certo, aí a gente vai comunicando a vocês, ok? A minha câmera ficou esquisita. Aí a gente vai comunicando a vocês sobre essa situação. Aí, se isso realmente acontecer, e o próximo curso tiver que começar em agosto, aí a gente vai ter que fazer uma reunião, eu vou fazer uma convocatória dos tutores, né? E, consequentemente, a convocatória dos professores, e aí deve acontecer uma reunião também em meados de julho. Mas aí isso é sobre a nova turma, né, que é a turma de 2025 e 2026, de acordo com aquele processo seletivo que vocês participaram, o resultado já saiu, está tudo publicado na página do NEAD. Né? E se isso realmente acontecer, aí a gente vai ver como é que a gente vai se organizar da melhor maneira possível, entendeu? A princípio, o coordenador do curso ainda será o professor Emerson, né? E aí a gente vai ver também a questão sobre a coordenação dele, né? O tempo, né, de coordenação, ver as portarias, ver tudo, para ver se está tudo certinho. E aí essa nova turma talvez comece em agosto, tá? Talvez. Aí a gente vai esperar isso simplesmente as definições burocráticas em relação à CAPES, ok? Mas, então, em relação à disciplina, é isso, né? Mas aí o que eu preciso de vocês, né? Que aí eu vou falar agora sobre a questão da prorrogação do curso. Diga, Karina, minha querida. Tirem todas as dúvidas de vocês, por favor, diga. Você sabe que sempre eu falo. Pode dizer. Você já tem noção de quantas vagas, quantos tutores irão trabalhar? São 300 vagas e, a princípio, serão convocados 11 tutores, como foi no curso de 2024, 2025, entendeu? Certo. Okay? Diferentemente do curso de 2023, que a gente convocou 12 tutores, né? Em 2024, convocamos 11, e no princípio de 2025/2026 serão 11 também. Só que a Valdenise, né, ela está com a ideia de ofertar mais 30 vagas a mais, sem ser as vagas da UAB,
e talvez seja convocado 12, entendeu? Porque se for 330, ela na verdade, o que a Valdenise pretende fazer? Ela pretende ofertar as 300 vagas da UAB, tá? E mais 30 vagas para servidores da UFES. Tá? Se isso realmente acontecer, né, e for realmente esse plano dela der certo, né, serão 330 vagas. Aí, com 330 vagas, aí a conta muda, entendeu? Aí talvez a gente convoque 12 tutores. Mas isso não está ainda acertado, entendeu? Não está previsto, entendeu? Mas é o que vai acontecer, mais ou menos, ok? Certo? Ainda alguma dúvida, gente, sobre esse curso que vai acontecer, que deve, né, a nossa próxima turma? A próxima turma ela está confirmada sem nenhum problema, entendeu? Só informando a todos. Ela está garantida, a turma está garantida e os recursos estão garantidos. O que ainda está para ser definido é o início da turma. Se vai começar agora, já nesse 2025.2, ou se vai começar em 2026.1. Diga, Francileide, minha querida. Bom dia. Professor Davi, qual é o final mesmo da entrega do TCC, que 31 de agosto? Isso, é 31 de agosto. 31 de agosto, tá? 31 de agosto é a data de encerramento do curso. O curso, na verdade, está previsto para se encerrar dia 31 de agosto, e 31 de agosto é justamente a data limite, né, para que esses alunos possam apresentar no seminário que vai acontecer dias 3, 4 e 5 de setembro. Então, é a data limite. Posteriormente, né, a gente vai ter a prorrogação de 3 meses, como tivemos, né, na turma passada, que vai ser setembro, outubro e novembro. Aí o curso, na verdade, quando for prorrogado, ele vai ser prorrogado até o dia 30 de novembro. Entendeu? Aí 30 de novembro, na verdade, é um domingo, né? E o aluno vai ter, por exemplo, para finalizar, entregar o TCC junto com o termo de conclusão, dia 30 de novembro, se ele não conseguir entregar dia 31 de agosto. Né? Então, por exemplo, no primeiro momento, a plataforma no Moodle vai ser configurada até o dia 31 de agosto e, posteriormente, ela vai ser aberta novamente durante o período de prorrogação e vai ficar até 30 de novembro, que é a data limite para receber os TCCs finalizados, os TCCs concluídos. Entendeu? Deu para tirar sua dúvida, Francileide? Sim, professor, obrigada. Pronto, tá? Então, dia 31 de agosto, data limite, prorrogação, data limite, dia 30 de novembro. Sobre a prorrogação, eu ainda vou falar um pouco mais. Diga, Maria, por favor. Maria de Fátima. Oi, Davi, bom lhe ver. Bom também, Davi, Davi, é o seguinte, sobre algumas questões burocráticas, como a questão dos relatórios, elas desse período ultrapassa agosto, certo? O último relatório é para depois. No caso, ocorrendo essa terceira edição, a partir de agosto, esses relatórios nós teremos que antecipar, no caso, eu me refiro ao último deles. Não precisa antecipar, não. Tá. Entendeu? Justamente para a gente, porque pode acabar criando uma confusão, não precisa antecipar, claro. Não. Pode manter o padrão sem nenhum problema, entendeu? Tá. E outro detalhe, então, ocorrendo, e oxalá vai ocorrer, essa terceira edição, então nós trabalharíamos, como ocorreu na primeira, concomitante daí, que tem... Tá. Isso, entendeu? Então, tá. Vamos lá, gente. Deixa eu explicar também logo a questão das bolsas, né, para que vocês possam se orientar aí da melhor maneira possível, entendeu? Claro. Isso. A princípio, né, são pagas 10 bolsas por curso, tá? Então, são pagas 10 bolsas por cada turma, né, que vocês, por exemplo, estão trabalhando, se engajando, tá? No curso passado, né, a gente, por exemplo, também acabou em agosto, se eu não me engano, entendeu? As nossas atividades, as nossas atribuições, mas com a prorrogação, vocês receberam ainda, se eu não me engano, setembro, outubro e novembro, entendeu?
Eu vou até confirmar direitinho lá na página lá da UAB, entendeu? Vocês, Foi nesse agosto, curso... setembro e outubro. Pronto. Então, Foram duas. foi mais duas, né? Então, pronto. Obrigado, viu, Francileide? Então, foi setembro e outubro, certo? Então, consequentemente, né, vocês, por exemplo, receberam 12 bolsas na edição passada, mas o curso começou em setembro, certo? Da edição passada. Então, eu vou contar exatamente quantas bolsas vocês já receberam a partir do início dessa turma de 2024-2025. Né? Vocês, lá na plataforma UAB, vocês estão cadastrados até o dia 31 de agosto, viu? 31 de agosto, vocês já estão cadastrados. Então, por exemplo, vocês vão receber agora, né, em julho, referente a junho, vão receber em agosto, referente a julho, e vão receber em setembro, referente a agosto. Tá? E aí eu vou contar se realmente vocês receberam 10. Mas creio que não, porque talvez, né, como vocês ainda estavam cadastrados, recebendo da turma passada, talvez vocês não tenham recebido as 10 ou 9, eu vou ver bem direitinho como é que foi. E quem tiver aí, por exemplo, já a contabilidade de quantas bolsas recebeu referente a 2024/2025, pode me informar, porque aí a gente já entende melhor como é que vai ser. Né? Então, o que acontece? Vocês ainda vão receber bolsa em setembro, referente a agosto, e devem receber uma bolsa a mais em outubro, referente a setembro, para completar os 10 meses, entendeu? Então, vocês ainda devem estar cadastrados, né? Devem ser cadastrados ainda no mês de setembro, até 30 de setembro. Aí eu vou olhar exatamente, entendeu? E aí, consequentemente, né, o outro curso, a outra turma vai ter que começar, mas aí a gente vai ver exatamente como é que vai alinhar isso aqui bem direitinho para que vocês possam receber as 10 bolsas referente a cada turma, referente a cada processo de curso. Né? E aí, consequentemente, se a turma começar em agosto mesmo, né, não se preocupem que aí vocês já ficam automaticamente cadastrados lá na UAB. A gente só prorroga o prazo. Tá? Talvez, né, a gente solicite para que vocês assinem novamente o termo de compromisso, todo aquele termo, né, toda aquela papelada própria, né, da UAB, justamente porque vai mudar o edital, né, vai ser um novo edital, que é esse edital que vocês participaram do processo seletivo desse ano, mas aí o cadastro, né, daqueles que foram convocados fica, entendeu, normalmente, tá ok? Aqueles que não forem convocados para essa turma de 2025/2026, aí devem receber, entendeu? Talvez até outubro, se fechar as 10, né? As 10 bolsas. Se não, ainda talvez recebam em novembro para completar as 10. Deu para entender, gente, mais ou menos? Alguma dúvida? Só recapitulando rapidamente. Então, a princípio, vocês já estão cadastrados para receber bolsa até 31 de agosto. Então, vocês vão receber bolsa em setembro. Tá? Caso não tenha completado as 10, vocês serão cadastrados também em setembro. Então, até 30 de setembro. Aí recebem bolsa em outubro. E caso isso ainda não tenha, por exemplo, finalizado as 10, vocês devem receber também em novembro, referente a 2024/2025. Entendeu? Os que forem convocados para 2025/2026, a gente vai fazer o cadastro lá na UAB concomitantemente. Aí fica algo contínuo, entendeu? Até 2026, tá? Ok? Até o prazo do término da turma de 2026, que deve ser também em meados de agosto de 2026 ou setembro de 2026. Isso se o curso começar em agosto de 2025. Deu para compreender? Deu. Para entender? Deu, né? Deu? Dúvidas? Alguma questão? Pronto. Tá? Sim. Então, se tiverem ainda alguma dúvida em relação às bolsas, aí depois vocês me procuram, entendeu? Podem me perguntar sem nenhum problema. Mas, a princípio, vai ser essa estrutura aqui. Certo?
ok? Tá? Então, Davi. sobre a prorrogação... Diga, Karine. Pensei que você ia mudar de assunto. Não, eu estou pode com a falar. dúvida com relação ao depósito final dos alunos, se vai ser a questão do mesmo sistema, que eles podem entregar o TCC mesmo estando devendo a disciplina. Eles podem entregar o TCC mesmo estando devendo uma disciplina. Aí Entendeu? você vai fazer as reuniões com eles, que você fez no ano passado? O que vai acontecer? A gente vai, por exemplo, com os alunos, né, de forma geral, a gente vai fazer uma reunião em meados de julho, no começo de julho, a gente vai fazer uma reunião para explicar a eles como é que vai ser esse cronograma final das atividades, entrega do TCC, assinatura do termo de conclusão, todo esse processo a gente vai finalizar, entendeu? Vai explicar para eles nessa reunião. A gente vai explicar para eles nessa reunião, ok? E aí a gente vai fazer uma outra reunião também em meados de agosto, que aí é só para tirar dúvidas, os finalmente, entendeu? Principalmente sobre o seminário, para que eles possam, entendeu, se orientar da melhor maneira possível. Todo o procedimento, tá, para a gente encerrar essa turma, é semelhante ao que aconteceu no ano passado. Não vai mudar absolutamente nada, ok? A gente vai só, na verdade, corrigir os erros que a gente, por exemplo, vamos dizer assim, que a gente notou no ano passado e dar prosseguimento no mesmo processo. Vai ser do mesmo jeito, entendeu? A gente não vai, por exemplo, alterar absolutamente nada, tá? Vai acontecer dentro das mesmas configurações, das mesmas perspectivas. Tanto é que esse ano foi até melhor, porque a gente conseguiu, por exemplo, adiantar a relação dos professores orientadores, né? A gente disponibilizou essa relação dos professores orientadores em fevereiro, de fevereiro para março. Então, por exemplo, desde março, esses alunos já têm acesso à lista de professores orientadores e já eram para ter já todos os professores orientadores já confirmados, mas não temos, entendeu? E aí é um problema que eu vou até pedir para vocês, por exemplo, entrem em contato com seus alunos, entendeu? Para tentar resolver isso. Porque a gente, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês como é que está a nossa situação, entendeu? Vocês estão conseguindo ver a tela aí do Moodle? Estão conseguindo ver a tela do Moodle? Estamos, professor. Pronto. Aqui, ó, eu estou na sala da coordenação, tá? Eu vou até voltar aqui rapidamente. Eu vou entrar de novo na sala da coordenação e mostrar para vocês. Até agora, até esse exato momento, a gente só recebeu 185 cartas de confirmação de orientação. Tá? Então, eu vou entrar aqui na sala da coordenação. Ó. Todo mundo tem acesso à sala da coordenação. Tá? Vocês mesmos podem entrar lá posteriormente. Aqui na sala da coordenação, a gente encontra aqui, ó, orientações para TCC, tem o modelo do artigo, entendeu? Tem a carta, tem a relação, a lista de orientadores. Essa lista, na verdade, a gente tenta atualizar ela sempre, deixar ela sempre atualizada, mas nem sempre a gente consegue, porque os alunos não mandam as cartas. Aí eu não sei, né? Porque a gente, na verdade, a gente tem o quê? A gente tem essas cartas, elas são separadas por pastas, tá? Então, você tem, por exemplo, a gente tem uma lista, por enquanto, até agora, 57 professores orientadores, tá? Cada pasta dessa tem o nome do professor orientador e tem, né, vamos dizer assim, as cartas de orientação lá dentro, entendeu? De cada aluno, tudo separado, tudo organizado, tá? E, consequentemente, né, essas informações também já estão numa planilha, né? Uma planilha, a gente tem uma planilha de dados, que vai alimentar as informações e vai passar essas informações para a ProPPG, para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, né? Que, posteriormente, também vai passar a mesma lista para a biblioteca. Porque o que vai acontecer esse ano? Tem algumas peculiaridades diferentes, né, do ano passado, algumas peculiaridades e algumas singularidades. Vejam, né, esse ano, o aluno, para concluir o curso, ele vai ser obrigatório a depositar o TCC no repositório da biblioteca. Então, isso vai ser obrigatório, entendeu? Tanto é que essa reunião de julho que a gente vai fazer com os alunos
para explicar também isso. Tá? É importante também que vocês participem, para que vocês possam saber exatamente como é que vai proceder todo o processo, para poder orientar os alunos. Tá? Então, é de extrema importância essa reunião que a gente vai fazer no início de julho, tá? Com todos os alunos. Tá? E, consequentemente, né, explicar como é que vai se proceder todo esse processo de entrega do TCC, né, de depósito do TCC. Porque o aluno, por exemplo, ele vai ter que depositar o TCC no Moodle, tá? Lá na disciplina de orientação e seminário integrador, e o aluno também vai ter que depositar o TCC na biblioteca, no repositório da biblioteca. Tá? Então, tem toda uma perspectiva, né, para se encaminhar, para a gente finalizar o curso e finalizar essa turma. Vejam, aqui vocês encontram os uploads para fazer as cartas, né, de aceite de orientação. É onde o aluno tem que entrar no Moodle, lá na sala da coordenação, e enviar a carta de aceite assinada pelo orientador. Vejam, né? A gente tem até o momento, né? Vejam, até o momento foram enviados 185 cartas. Entendeu? 185 alunos estão com seus respectivos professores orientadores. Aí tem 2 aqui, né, que eu vou até verificar, né, que enviaram, aí eu vou baixar essas cartas, vou organizar e colocar nas pastas necessárias, tá? Mas vejam, tá? Óbvio que os participantes são 302, né, que foram, por exemplo, cadastrados no Moodle, então 300 alunos, né, 302 alunos foram cadastrados no Moodle, mas muitos evadiram, né? A gente tem, por exemplo, um número aproximadamente 70 alunos que se evadiram do curso, tá? Mas na nossa contabilidade, né, a gente faz o acompanhamento, né, desses alunos, a gente tem aproximadamente 229 alunos ativos, entendeu? 229 alunos que estão cursando, né, fazendo o curso, né, continuamente. Óbvio, né, desses 29, alguns perderam algumas disciplinas, perderam 2, perderam 3, entendeu? Perderam 1. Tá? A gente não está contabilizando nesse número de 229 aqueles alunos que ultrapassaram a reprovação de 4 disciplinas. Né? Porque, como eu disse para vocês, e aí a gente já passou essa informação lá no começo do curso, a gente passa essas informações logo no início. Observem, tá? O processo de recuperação, né, das disciplinas só é possível, no máximo, 3 módulos. Tá? Então, se o aluno perdeu 3 módulos, no máximo, ele pode recuperar e, consequentemente, concluir o curso dia 30 de novembro. Se ele, por exemplo, perdeu 4 módulos, ele vai ter que fazer o processo seletivo de novo, começar o curso de novo, todo o processo de novo, entendeu? Pode fazer aproveitamento das disciplinas ou dos módulos que foi aprovado? Pode, mas aí ele tem que fazer todo o processo novamente, ok? Então, vejam, se a gente tem 229 alunos ativos, menos 185 cartas que foram enviadas, faltam 44 alunos enviarem as cartas de orientação. Entendeu? 44 alunos. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, entrem em contato com todos os alunos de vocês e verifiquem, tá, quais são os alunos que estão sem orientador, para a gente resolver esse processo, né, das orientações. Por que a gente precisa disso? E por que não pode ficar para a última hora? Né? Porque, primeiro, essa relação vai para o PPG e essa relação também vai para a biblioteca. Entendeu? Se o aluno deixar para a última hora, o que significa isso? Significa que ele vai atrasar, entendeu, todo o processo. E, consequentemente, o que significa atrasar todo o processo? Significa que vai demorar para receber o certificado. Entendeu? Tá? Se a gente, por exemplo, já tem uma logística, né, para trabalhar todo esse processo de finalização do curso e, consequentemente, né, emissão dos certificados e outras questões mais, quanto mais o aluno demora, né, para cumprir essas etapas, mais ele vai ficando para o final da fila, entendeu? E aí eu não posso fazer absolutamente nada, entendeu? O que a gente faz? A gente orienta. O que a gente faz? A gente pede. O que a gente faz? A gente incentiva. Mas se o aluno não contribui, aí o problema não é nosso, entendeu? Então, deixando bem claro essas questões, por quê? Porque os alunos, né, depois que, por exemplo, acham que entregaram o TCC, mas se não cumpriram algumas etapas,
vai ficando meio complicado para a gente, por exemplo, também agir, entendeu? De forma, vamos dizer assim, com certa celeridade. Então, o que acontece? Eu peço primeiramente para vocês, aí depois a gente vai falar sobre as prorrogações, que vocês entrem em contato com as turmas de vocês, entendeu? Para pedirem, né? Para pedirem, né, e confirmarem se todos estão, entendeu? Os respectivos orientadores. Mas, a princípio, eu já informo que a gente tem aproximadamente aí 40 alunos, entendeu? Sem professor orientador, ou que não entregou a carta de aceite de orientação. Tá? Essa carta, gente, ela é de extrema importância também, porque ela vai para a biblioteca, entendeu? Toda essa documentação, ela fica registrada, entendeu? E é encaminhada para os setores responsáveis para que a gente possa fazer todo o processo, entendeu? De registro, certificação e outras questões mais, ok? Então, eu peço para vocês, enormemente, que vocês verifiquem essa questão com os seus alunos, para que eles possam, né, já acertar esse processo de orientação, ok? Aqueles alunos que não estão conseguindo um orientador, peçam para entrar em contato com a coordenação, entendeu? Que aí a gente indica. Vejam, tá? Essa lista aqui está disponível para os alunos, entendeu? A gente tem uma lista, tá, que está aqui, ela está disponível para os alunos. Os alunos, por exemplo, podem e devem, né, ter acesso a ela. Tá? Então, a gente, por exemplo, esses professores em vermelho, né, já estão, por exemplo, com a cota máxima de alunos de orientação. Essa cota é o máximo de 5 orientandos. Tá? Então, observem, né, a gente tem muitos professores que já atingiram a cota, mas tem muitos professores que não atingiram a cota. Né? Isso porque, por exemplo, ou a carta não chegou até a gente, não chegou, ou seja, não foi depositada no Moodle, então eu não sei exatamente se o professor tem os 5 orientandos ou não tem, tá? Mas, observem, tem muitos professores ainda, né, aptos, né, vamos dizer assim, a orientar, entendeu? Então, não vejo assim, uma desculpa para o aluno não conseguir já resolver isso. Eu acho que isso já era para ter sido resolvido, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue resolver essa questão e fazer com que todos os alunos entreguem as cartas para que a gente possa finalizar essa primeira etapa, entendeu? Dúvidas em relação a isso, gente? Alguma questão? Tá? Certo, ok, né? Então, vamos lá. Processo de prorrogação. Como é que vai acontecer a prorrogação? Entendeu? E aí é outra coisa que eu vou pedir para vocês, tá? A gente está fazendo um levantamento, a gente tem os números, né? Mas é sempre bom a gente fazer, por exemplo, sempre uma checagem nesses processos de levantamento. Como eu estou pedindo para vocês verificarem se todos os alunos de vocês já estão com seus respectivos orientadores, já entregaram as cartas, né, de orientação, eu também vou pedir para que vocês conversem com os alunos, com as turmas de vocês, para saber quais estão com pendências. Entendeu? Tá? Eu vou pedir para cada um de vocês, pendência de módulo, né? Pendência de disciplina, entendeu? E mandem essa lista para mim, entendeu? Por exemplo, Karina, se eu não me engano, Karina, tua turma é a J, né? Então, entra lá em contato com o pessoal da turma J. Gente, quem é que tem pendência de disciplina? No máximo até 3, tá? Relaciona o nome do aluno e manda para mim, entendeu? Só para que a gente possa bater lá e comparar exatamente quem são os pendentes para a gente começar a organizar o processo de recuperação. Como é que vai ser o processo de recuperação? Semelhante ao processo do ano passado, entendeu? Como são, no máximo, 3 disciplinas, e cada disciplina, no máximo, dura aproximadamente 1 mês, a gente vai liberar as disciplinas no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro e no mês de novembro, para que o aluno possa recuperar. E solicitar a vocês, tutores, que façam esse processo de recuperação. Né? Vocês que vão fazer o acompanhamento, como ocorreu no ano passado. Entendeu? Se der tudo certo, né, e a gente, por exemplo, tiver bolsas a mais, né, pela CAPES, e aí aqueles que tiverem com seus alunos nesse processo de recuperação, a gente vai pagar a bolsa, entendeu? Sem nenhum problema. Então, por exemplo, em vez de vocês receberem 10 bolsas, vão receber 12. E aí a gente, óbvio, né,
Se forem selecionados para a turma de 2025/2026, aí a gente faz a contabilidade, entendeu? Referente à próxima turma do mesmo jeito, né? Ou seja, né, para não confundir, né? Vamos lá. É porque a gente já está na terceira edição, né, do curso, mas não se preocupe. Primeiro, vocês fazem o levantamento da contabilidade das bolsas de vocês, fazem os acompanhamentos, e a gente também faz o nosso acompanhamento, e aí a gente bate os números para ver se está tudo certo. Por isso que eu peço que vocês, por exemplo, verifiquem se vocês receberam, por exemplo, 12 bolsas referente à turma de 2023. Verifiquem também se estão pelo menos 10 bolsas referente à turma de 2024. Porque, na verdade, por exemplo, o correto é 10 bolsas. Essas 2 bolsas a mais, entendeu? Ocorre, por exemplo, se a gente tiver disponibilidade de bolsa e se tiver também, por exemplo, vocês atuando ou atuando em processo de recuperação dos alunos, entendeu? Só para a gente deixar claro, né? Realmente a turma, né, está confirmado. A gente vai ter uma nova turma, entendeu? Só não temos ainda a data exata de início da turma. Ela pode começar agora em agosto de 2025 ou pode começar somente em março de 2026, né? Como eu disse, a Valdenise, que é a minha vice, está verificando lá com o pessoal da CAPES se vai abrir para agosto ou vai abrir para março. Se acontecer de abrir em agosto, aí a gente só dá continuidade, né, no cadastro das bolsas para vocês lá na UAB, óbvio, respeitando esses quantitativos de bolsa, sem nenhum problema, entendeu? Nessa turma de 2024/2025, a princípio, aqueles que tiverem, por exemplo, ou orientações, ou tiverem dentro desse processo de recuperação de alunos, receberão mais 2 bolsas, ok? Então, a gente vai fazer o cadastro sem nenhum problema. Deu para entender, gente? Dúvidas? Tá? Alguma questão? Tá, gente? Então, vamos lá. Esse processo de recuperação, ele começa em setembro, vai até novembro, data limite é 30 de novembro, e, consequentemente, né, eu peço que vocês façam o levantamento desses alunos que têm pendências de disciplinas, passem para a gente, para que a gente possa organizar, né, no Moodle, né, principalmente no Moodle, as turmas de recuperação, entendeu? Desses alunos que perderam 1 ou 2, ou no máximo 3 disciplinas, tá? Alunos que perderam, ou, né, vamos dizer assim, por algum motivo, ou quaisquer motivos, né, ultrapassaram esse limite, né, de 3 disciplinas, eles, na verdade, vão ter que fazer o processo seletivo e começar o curso todo novamente. Tá? Não temos como ajudá-los, né, no processo de recuperação. Ok? Então, esse é o limite, 3 módulos, tá? E aí, a princípio, vai ser um módulo por mês. Setembro, outubro e novembro, a gente finaliza. Do mesmo jeito que aconteceu no ano passado, ok? Mas aí eu preciso que vocês façam esse levantamento desses alunos que têm pendências e façam o levantamento dos alunos que estão sem orientador, tá? Para a gente finalizar essas etapas e dar prosseguimento aos processos, né, de conclusão do curso, tá? Bem, né? Então, eu acho que eu já falei tudo, ok? As datas das reuniões gerais que vão acontecer com os alunos conjuntamente, a gente ainda vai acertar. Eu vou acertar com o professor Hamilton, e aí eu passo para todos vocês através do Moodle. Faço uma convocatória geral através do Moodle ou mesmo através do SIGA-A, posso usar as 2 plataformas sem nenhum problema, tá? Convocando todos os alunos. Essa convocação, né, ela terá como pauta, né, tirar todas as dúvidas em relação, primeiro, ao seminário e às apresentações dos trabalhos, né, e como vai ocorrer o processo, né, vamos dizer assim, de cadastro do aluno no seminário, né, e, consequentemente, também explicações necessárias para que os alunos possam fazer o depósito do TCC na biblioteca. Tanto é que a gente vai ter, né, eu acho que eu vou falar com o Sali Mário, né, que é o nosso técnico bibliotecário, né, vou falar com ele e vou convidar ele para a reunião, se bem que ele já se dispôs, né, para participar da reunião, para explicar para os alunos como é que vai ocorrer esse processo do depósito do TCC finalizado na biblioteca. Então, ele vai ser convidado para a reunião também, né, para fazer essas explicações. Diga, Ana, por favor.
Professor Davi, esse ano vai ter a possibilidade dos seminários acontecerem à noite, porque o ano passado eu fiquei com muita vontade de participar, mas como não tinha um horário à noite, eu não tinha disponibilidade, acabei sem participar. Vocês já pensaram sobre essa possibilidade? Na verdade, eu vou até conversar com o professor Hamilton, né, porque não teria essa perspectiva, entendeu? Mas eu vou ver com o professor Hamilton como é que a gente vai fazer, entendeu? Eu sei que, por exemplo, uma coisa é fato, a gente vai, por exemplo, vai se organizar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais ordeira, né? Vamos dizer assim, mais organizada, porque a gente percebeu que são muitos alunos, né? E a gente teve uma sobrecarga assim, muito grande, né? No ano passado, entendeu? Das apresentações. Inclusive, alguns alunos solicitaram esse horário da noite porque trabalham, né, o dia todo, e uns são em escolas de difícil acesso. Assim, tiveram que fazer, na verdade, uma força-tarefa para poder apresentar o seu trabalho no horário de trabalho, está entendendo? Então, assim, se houvesse essa possibilidade de se estender até pelo menos 19 horas, né, para ver se contemplava mais esses alunos com essa realidade. A gente vai... Eu acho que se houvesse a predominância de ser à noite, se aumentasse pelo menos os dias, eu acho que seria mais viável. Eu trabalho na educação básica, eu conheço a realidade, é bem complicado para você sair, apesar de que a escola hoje em dia ela exige o fator dessa formação e se faz necessário, né, para que os profissionais tenham uma atuação melhor no seu âmbito, mas não tem esse fator desse apoio. Tá, deixa eu anotar isso aqui, porque eu vou fazer uma reunião com o Hamilton, entendeu? E com a equipe da gente, que vai estar responsável por esse evento, entendeu? Então, deixa eu anotar isso aqui para a gente ver exatamente o que a gente pode fazer da melhor maneira possível, entendeu? Então, vamos lá. A ideia da Ana é a mesma ideia, é a sua mesma ideia, né, Karine? Ou não? Ou você, na verdade, trouxe uma ideia... Ana sugeriu até às 19 horas. Aí eu sugiro... A minha sugestão seria das 18 às 9 horas. Da noite? Sim. Porque o grande problema é o seguinte, o problema, por exemplo, não é nem a estrutura das salas, o suporte. O nosso problema, né, é com o nosso apoio técnico, entendeu? O grande problema que a gente tem é o apoio técnico. Porque o que acontece? O evento é híbrido, né? Vocês sabem que a gente vai fazer um evento híbrido, como a gente fez no ano passado. Tá? Ele é híbrido, tá? Só que o que acontece, né? A gente pede o apoio de alguns tutores, né? Eu vou até ver se a gente, por exemplo, pode fazer, vou pedir esse apoio para vocês até de forma híbrida, né? Se vocês, por exemplo, se vocês puderem participar, e eu vou ver exatamente como é que a gente vai fazer isso, porque no ano passado, o que a gente fez? A gente pediu o apoio dos nossos tutores que estão aqui em Mossoró. Então, a Francelisa, a Francileide, a Kézia nos ajudaram, né, nesse processo, né? Estiveram nas salas como mediadoras durante o processo de apresentação dos alunos, né? Então, ficava, por exemplo, a Francileide, ou a Francelisa, ou a Kézia, juntamente com o nosso suporte técnico, né? Ou seja, que é um terceirizado que trabalha no NEAD, né? Que trabalha no núcleo, né? Então, esse suporte técnico, né, é ele que faz, por exemplo, é ele que está ali com o laptop, é ele que está, por exemplo, com acesso à internet, né? Então, é ele que, por exemplo, caso dê algum problema, né, técnico, né, no laptop, dê algum problema, por exemplo, cabo de rede, algum problema na conexão, algumas questões relacionadas a isso, né, quem vai, por exemplo, corrigir esse problema é a nossa equipe técnica, né? Não é o mediador. O mediador está ali para fazer o quê? Para acompanhar as apresentações, para permitir a fala, né, do aluno, permitir a intervenção de um professor orientador. Às vezes, os professores orientadores participam das apresentações dos seus alunos, tá?
Isso não é obrigatório, isso é facultativo, porque não é uma defesa, é só uma apresentação pública, tá? Mas, às vezes, a gente tem a participação de professores orientadores, então o mediador ele faz essa mediação. Aí, o que acontece? Esse ano, a gente está com a ideia de que o mediador pode ser também virtual, pode ser híbrido, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver exatamente como é que a gente vai fazer, mas eu, por exemplo, eu posso chamar o Paulo, posso pedir a Karina, posso pedir a Ana, para que vocês se tornem também mediadores. E aí vocês vão estar, por exemplo, na internet, a gente vai estar lá com os equipamentos e o espaço físico, os alunos podem apresentar tanto de forma presencial como de forma híbrida, né? E a mediação fica pela internet, fica pelo Google Meet, entendeu? Sem nenhum problema. Eu acho que isso é possível e eu acho que vai facilitar também, entendeu, a nossa vida, porque aí a gente consegue o quê? Abrir mais salas. Né? Se a gente tem mais mediador, abre mais salas e, consequentemente, pode melhorar esse processo, entendeu? E aí, consequentemente, se a gente conseguir fazer isso, e se vocês, por exemplo, tiverem essa disponibilidade nesse processo de mediação, a gente pode estender para esse período da noite. E aí, o que ia acontecer? Né? A apresentação ela ia ficar com uma mediação completamente virtual, e aí a gente não ia usar as instalações da UFESA ou a estrutura da UFESA nesse horário, poderia estender para as 18 ou até 19 horas, entendeu? Sem nenhum problema. E aí a mediação das apresentações fica totalmente virtual, entendeu? E aí a gente faz só o acompanhamento. Aí eu só designo algumas pessoas para acompanharem todo o processo, para que a gente tenha e chegue ao... Né, o aluno estava presente, apresentou, ok, é porque eu preciso de uma lista de presença, preciso de todas essas informações para posteriormente lançar as notas, né? Para ver se tudo ocorreu conforme o previsto. Aí, se der certo, dá para a gente inserir esse processo, entendeu? Aí, por exemplo, então a gente tem a Ana, o Paulo Júnior, que já podem mediar nesse horário, entendeu? Das 18 às 19. Aí ficaria excelente para a gente fazer esse processo, entendeu? E aí eu acho que daria certo. Que aí o que acontece? Esses alunos remotos, eu migro todos eles para esses horários e a gente faz o processo de apresentação e mediação dentro desse horário, das 18 às 19, e contempla, eu acho que todo mundo. Diga, Francineide. Professor Davi, eu tenho aluno, por exemplo, o Tássio Mascarenhas. Ele já entrou em contato com 5 orientadores e não recebeu resposta. Por último, ele me disse que entrou em contato com o senhor e o senhor disse que iria aceitar, mas ele ainda não obteve um retorno, né? Aí ainda tem tem alguns alunos assim que não obtiveram ainda retorno do professor orientador. Como é o nome dele? Tássio Mascarenhas, ele disse que já entrou em contato com o senhor. E que o senhor pediu para enviar para ele. O nome dele eu nem me lembro. Tássio Mascarenhas. Eu não lembro do Tássio nome. Mascarenhas. Se bem que decorar o nome de 200 alunos também é cruel, né? Deixa eu ver aqui se eu... Porque, a princípio... o que está acontecendo? O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para aqueles alunos que não têm orientadores, que entrem em contato comigo e eu indico um orientador, entendeu? Porque, pronto, foi o que ele fez. Porque o que acontece? Eu estou com 6 orientandos, então já estou no limite, 6 orientandos. Só vou pegar orientando, na verdade, se não tiver outro jeito para... Né, se o aluno não conseguiu... ninguém, aí não tem jeito, aí eu assumo a orientação, mas, a princípio, né, o que eu estou fazendo? Eu estou encaminhando os alunos para os professores que não completaram a cota, né, de 5 orientandos, entendeu? Então, eu estou encaminhando esses alunos para esses professores, que a gente tem a relação, a gente tem a lista, né, então a gente sabe exatamente quem já completou a cota e quem ainda não completou. Tá?
Então, a gente está se puder encaminhando. encaminhá-lo, porque ele realmente, ele inclusive está me dizendo agora, não é? Eu perguntei se tinha ainda alguém, ele disse que está me dizendo agora, que já tentou com 5, aí entrou em contato com o senhor. Comigo, pois é, mas é isso que eu estou achando estranho, porque, além de eu não lembrar do nome dele, eu estou fazendo uma pesquisa aqui no meu e-mail, não tem e-mail dele, entendeu? De ter entrado em contato comigo. Faça o seguinte, peça para ele entrar novamente em contato comigo, pelo meu e-mail. Por e-mail? Entendeu? Por e-mail. Deixa eu colocar aqui, peça para ele entrar em contato comigo pelo e-mail da UFESA, entendeu? Que aí eu vou encaminhar ele. Pronto, tá aí o meu e-mail, davi.almeida@ufesa.edu.br. Aí eu vou encaminhar, vou sugerir a ele alguns nomes para a gente resolver isso, entendeu? Ok. Aí a gente resolve, ok? Certo? Vamos lá, Maria de Fátima, diga, minha querida. Oi, Davi. Seguinte, eu também não lembro, alguns alunos entraram em contato comigo, uns 3, eu acho que foram, e eu não lembro do nome desse rapaz. Mas se por acaso algum professor, mesmo que não esteja no limite dos 5 orientandos, e tu precisar que alguém oriente mais alguma pessoa, eu estou à disposição. Até porque não poderei ajudar naquela etapa ali das apresentações, porque eu chego em casa às 18. Então, não quero atrasar o processo, mas posso ajudar desta forma, tá? Tá ok, sem nenhum problema. Obrigado, viu, minha querida? Tá? Caso a gente, por exemplo, caso a gente tenha, né, algum, vamos dizer assim, creio que não, porque ainda tem muito professor orientador disponível, entendeu? A não ser que tem alguns que pediram para sair da lista, mas, por exemplo, foram 2 ou 3 no máximo, porque tiveram problemas pessoais e disseram que não poderiam mais orientar, mas a grande maioria continua disponível, entendeu? A grande maioria continua disponível na lista sem nenhum problema. Então, eu creio que isso aí a gente consegue resolver sem nenhum problema. E ainda estamos em junho, entendeu? As apresentações são para setembro. Então, óbvio, né? O aluno não pode deixar para a última hora, porque senão vai criar confusão. Porque muitos professores orientadores não aceitam, entendeu? Orientar o aluno, entendeu? Um curto período de tempo, que aí realmente meio complicado, entendeu? Mas, se o aluno, por exemplo, entrar em contato comigo e a gente, por exemplo, acertar esse processo da orientação, dá para resolver ainda no mês de junho. Dá para a gente finalizar tudo isso no mês de junho e aí a gente consegue dar prosseguimento sem nenhum problema, entendeu? Acho que isso aí é o de menos, tá? Então, sobre o evento, né, a gente vai ver essa situação em relação à mudança dos horários ou à realocação dos horários, entendeu? Para facilitar a vida de todo mundo, entendeu? O grande problema é que aí depois eu vejo exatamente como é que a gente vai fazer, entendeu? E esse horário das 18 às 19 pode ser contemplado sem nenhum problema. É claro que o que acontece? Cada apresentação ela é uma apresentação de 10 minutos, tá? Com 5 minutos, né, de considerações, entendeu? 5 minutos de considerações. Então, os mediadores, né, devem ficar atentos com relação ao tempo, justamente porque são muitos alunos, muitas apresentações, e aí, consequentemente, né, o controle do tempo de apresentação ele tem que ser, vamos dizer assim, o mais criterioso possível, justamente para fazer com que o processo flua, né, da melhor maneira possível, entendeu? Então, é importantíssimo essa questão, entendeu? Deixa eu dar uma olhada, Gilberliane, no teu caso, tá? Porque o que acontece, como eu disse anteriormente, entendeu? Alguns alunos não enviam as cartas, né? Então a gente não tem como saber se, às vezes, o professor completou, né, o limite de 5 orientandos, né? Porque se a gente não recebeu a carta, né, a gente não tem como saber. No seu caso, Gilberliane, por exemplo, eu só recebi 2 cartas de alunos. Eu recebi a carta do Cristóvão Alexandre e da Maria das Dores, entendeu? Se você, por exemplo, está com 5 orientandos, significa o quê? Que 3 orientandos não enviaram as cartas de orientação, entendeu?
Tá? Eu só recebi a carta do Cristóvão Alexandre e recebi a carta da Maria das Dores. Tá? Então, por exemplo, a gente ainda tem esse problema, está entendendo? O aluno, por exemplo, ele já está com o orientador, mas ele não me informou a coordenação. Aí fica também esse problema. Por isso que eu peço que vocês entrem em contato com os alunos, né, das turmas de vocês, para saber se o aluno, por exemplo, já tem orientador e se ele já enviou a carta. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso dessa carta de orientação para mandar para a própria PPG. Entendeu? Então, o que eu peço a todos, entendeu? Sim, tem como ver, sim, Douglas. Deixa eu dar uma olhada aqui no teu caso, entendeu? Por exemplo, vamos lá, Douglas. Pronto, o Douglas, eu só recebi uma carta, entendeu? A carta do Paulo Roberto Marques, entendeu? Aqui, a gente recebeu uma carta de orientação, né, tua, né, que tu está orientando, que é o Paulo Roberto Marques. Os demais, se você tiver, por exemplo, 2, 3 ou 4 orientadores, ou 5, né, vamos dizer assim, que é a cota máxima, tá? A gente não recebeu as outras cartas ainda. Né? Esse que é o grande problema, entendeu? E aí a gente não tem como, por exemplo, informar lá na lista, né, que o professor não está mais disponível, entendeu? Deixa eu ver aqui a Maria de Fátima, entendeu? A Maria de Fátima, eu acho que eu já recebi... deixa eu ver, Maria de Fátima de Oliveira. Pronto. A Maria de Fátima, eu recebi as 5 cartas. Recebi a carta da Josiane Pinheiro, da Dominique Guimarães, do Gleison Carlos, do José Anacleto e da Rubênia Santos. Entendeu? Certo. Então, por exemplo, Obrigada, em relação... de nada. Em relação a Maria, eu recebi todas as cartas de todos os orientandos dela. Consequentemente, lá no Moodle, entendeu? Lá a lista, né, que está disponível lá, o nome da Maria está tarjado de vermelho. Né? Está tarjado de vermelho. Então, o que a gente precisa resolver? A gente precisa resolver essa questão das cartas. Que aí, eu resolvendo, né, a gente, por exemplo, já resolve esse problema com os alunos, né, que é justamente esse problema dessa comunicação, né, inicial, para a gente, por exemplo, ter já essa etapa superada. Por que isso é importante? Né? Por que isso é importante? Porque, como eu disse, né, essa documentação vai para a própria PPG e vai para a biblioteca. Entendeu? A biblioteca, na verdade, por exemplo, o repositório, né, que vai receber os TCCs, ele vai ter que ter a carta de aceite, o termo de conclusão, todo esse processo para que a gente possa finalizar os registros, né, necessários e depois certificar os alunos, né, entregar os certificados. Então, é necessário que a gente resolva essas questões, entendeu? E a outra questão também necessária é justamente saber quais são os alunos que estão com pendências. Né? Então, preciso também dessa informação só para a gente, por exemplo, checar com a nossa informação. Né? A gente vai fazer, por exemplo, como se fosse uma checagem da checagem, para a gente não deixar nenhum aluno fora da etapa de prorrogação e recuperação dos módulos. Então, isso é importante também a gente ter essas informações. E é claro, né, o aluno, por exemplo, caso entre em contato com vocês e, professor, perdi 4 módulos, aí vocês explicam que, por exemplo, o limite é 3, entendeu? E essa informação foi passada lá no início do curso, entendeu? Tá? Então, todas essas informações elas já foram, né, transmitidas para os alunos. Então, os alunos devem estar cientes dessas informações. Gente, eu acho que a gente conseguiu, né, fazer a reunião e tocar em todos os pontos necessários, né, em relação a essa última disciplina ou esse último módulo, que é o módulo de orientação e seminário integrador. Alguma dúvida ainda? Alguma questão? Tá? Então, eu já falei sobre as bolsas, falei também sobre a próxima turma, caso ela realmente se efetive para o mês de agosto, mas aí eu informo a vocês, caso isso aconteça, vai acontecer as convocações em julho, tá? E aí, de acordo com o último edital, que vocês participaram do processo seletivo, e aí a gente faz as convocações em julho,
né? E o curso, com um novo calendário, vai ser disponibilizado, aí vai ter as reuniões pedagógicas, todo esse processo sem nenhum problema, entendeu? Então, se realmente acontecer, né, do curso começar em agosto, aí acontece uma certa, vamos dizer assim, uma certa sobreposição das turmas, mas é a mesma coisa que aconteceu no ano passado, né? A gente terminou uma turma em agosto e começou outra em setembro. Pelo menos a gente teve um tempozinho aí, né, de alguns dias para terminar uma turma e começar outra. Talvez nessa não seja dessa forma, talvez acabe ocorrendo uma sobreposiçãozinha em relação aos calendários, né? O edital para alunos, o edital para alunos, né, se tudo der certo, sai até quarta-feira, tá? E aí vai ser publicado no site do NEAD, entendeu? 300 vagas, né, que foram as vagas autorizadas pela CAPES, ok? Deve sair, entendeu? Até na próxima semana, até quarta-feira, e a inscrição deve ser diretamente pelo SIGA. Dessa vez a gente vai fazer um processo diferente e vai colocar o processo de inscrição diretamente pelo SIGA. Mas o passo a passo das inscrições vai estar disponível. As orientações vão estar disponíveis na página do NEAD. Diga, Francileide, minha querida. Já coloquei ali na mensagem, professor. Pronto, excelente. Pronto, recebi agora o e-mail dele, aí eu já vou orientar ele, ok? Vou passar para ele, entendeu? As orientações. Vou indicar alguns professores para a gente poder resolver esse problema, certo? Gente, alguma dúvida ainda? Alguma questão? Ou estamos acertados, tá? Então, recapitulando, essa é a nossa última reunião pedagógica dessa turma 2024/2025, tá? E aí eu espero, talvez, encontrar vocês, né, na próxima turma, entendeu? Se tudo der certo, ok? Um abraço a todos, um bom final de semana, entendeu? E um excelente sábado. Tchau, gente. Para você também, para cada um aí. Tchau, obrigada. Tchau. Valeu, um abraço, Davi. Tudo de bom aí para você e para todos. Hein? Valeu, gente. Até mais. Valeu.